essa peça mostra a sua atualidade eterna, simplesmente numa primeira conclusão que podemos tirar de que a natureza do homem é permanente e universal. 400 anos da peça estão presentes nessas circunstâncias. As circunstâncias mudam, mas o homem permanece praticamente o mesmo na sua natureza. Estão aqui presentes claramente alguns fatos que perpassam o cotidiano, os dias de hoje. O mundo das organizações, o conjunto e o universo da sociedade em geral. A relação homossexual claramente presente entre o mercador de Veneza e o Bassanio, né, o nobre, né? A força da mulher, vejam bem, estamos falando de uma época em que a mulher tinha muito menos presença do que tinha hoje, e que mesmo assim, quando a gente vê os salários das organizações para o mesmo cargo, muitas vezes os salários dos homens são melhores, mais altos. Nós estamos falando de uma época de Shakespeare, em que as duas personagens principais na peça, não só a Nerissa, né, mas depois que faz o papel também de Jéssica, a Jéssica judia, que sai de casa de seu pai e casa com um cristão. Lembro que naquela época os judeus eram condenados à fogueira, os homossexuais também. Portanto, Shakespeare já denunciava a questão da mulher, a questão do homossexual, a questão do estrangeiro, tão presente nos dias de hoje, quando nós vemos aqueles barcos de difícil condição fugindo em busca de chegar à Europa. E a gente pensa que isso é apenas na Europa, mas quando nós vemos também os haitianos chegando aqui pelo Acre e sendo remetidos de qualquer maneira para os grandes centros do nosso país, quanto estrangeiro. Ele fala também da questão da escravatura, quando o judeu denuncia, né? Vocês cristãos que exploram os escravos, que tratam os escravos como animais. Portanto, circunstâncias denunciadas à época e que se reeditam ainda hoje no conjunto e no universo da sociedade, no cotidiano das organizações. Cotidiano das organizações, que é o espaço fundamental de ação do profissional, do administrador. O que nos leva certamente a pensar que as organizações não são lógicas como os computadores. A tecnologia, que avança a velocidade da luz, mascara uma mentalidade, uma cultura, uma realidade no mundo empresarial do tempo do carro de boi. A mentalidade está no carro de boi, como a velocidade da tecnologia, dos smartphones que nós temos aqui hoje. É muito rápido, a gente pensa que as organizações estão tão evoluídas nas suas mentalidades como estão as tecnologias das quais nos valemos. E essa é uma denúncia importante que vem lá no substrato do pensamento, da peça, das mensagens, das reflexões, das ideias trazidas por Shakespeare. Nós estamos falando de uma época da formação do capitalismo primitivo. Como disse Raimundo Alberto no filme que passamos no início. As origens do capitalismo primitivo que gerou hoje a sociedade de mercado. Nós estamos falando na República de Veneza, onde o resto do mundo era basicamente a aristocracia, a realeza, mas a sociedade de mercado que marca o quê? Que o fato econômico é o maior determinante da vida. A essa época que ele falava, não era tão grande assim, porque o fato social, as pessoas se encontravam na igreja, basicamente. Hoje, as pessoas, as famílias, se encontram cada vez mais na praça de alimentação dos shopping centers. O processo econômico é que determina as relações e as realidades entre pessoas, como se não fosse a cultura, a ambiente, as relações entre pessoas, o maior determinante, e não o fato econômico, que é importante também, mas ele não pode ser absolutamente exclusivista, determinante maior da vida das pessoas.
e ele já condenava na formação do capitalismo primitivo a sociedade de mercado que nós temos hoje em todo o mundo. Nós estamos falando de um período de totalitarismo religioso, em que era condenado à fogueira da Inquisição, como disse, todas essas circunstâncias que hoje talvez a gente repudie. Mas será que podemos ser cristão no mundo árabe? Podemos ser homossexual no mundo árabe? Podemos ter relações de mesmo sexo no mundo árabe hoje? Ou o Estado Islâmico está aí para cortar o nosso pescoço? Essas circunstâncias se reeditam a todo momento e a toda situação, que leva também ao processo da globalização da sociedade de consumo e de crédito, em que o fato determinante não é mais a produção, mas é a expansão cada vez maior de crédito para que a gente possa consumir mais e mais, e o consumo é que leva certamente ao processo de avanço das sociedades, ou de decadência, né? É por isso que os automóveis são financiados em 80 meses. E é por isso que você devendo um banco, você pode dever mais. E você não tem só um cartão de crédito, que é 2, 3 e 4, pensando assim, qual é a data do vencimento melhor para eu gastar? Viver de crédito cria dependência. Viver de crédito também é tão terrível como um narcótico que vai envolvendo a pessoa e tornando-a dependente. Próximo, aqui é comigo mesmo, desculpe. O homem em suas circunstâncias, portanto. As circunstâncias mudam, mas o homem permanece basicamente o mesmo. A natureza do homem é permanente, universal. É preciso que nós, profissionais de administração, compreendamos certamente que o garçom, o contínuo, o servente no universo da nossa empresa, como ser humano, ele é absolutamente igual ao engenheiro, ao médico, ao grande cientista que trabalha na nossa organização, ao executivo. Eles são exatamente os mesmos na sua natureza. Claro que os níveis de ambição, de expectativa, de desejo, varia em função das possibilidades que cada um tem a curto ou a médio prazo. Mas todo homem quer crescer, quer se desenvolver, quer progredir, quer participar daquilo que é importante. O servente e o engenheiro. E se nós, profissionais de administração, não compreendermos isso, nós não vamos compreender a mensagem de Shakespeare, que nos diz que a natureza do homem é permanente e universal, e que o homem deve ser tratado considerando essa característica. E é por isso que a gente trata as pessoas iguais e fazemos ser vítimas do seu próprio preconceito. A ideologia dominante na construção do momento histórico permite certamente que em determinadas circunstâncias, que em determinados momentos, tá bom, pode ser aqui mesmo, que em determinados momentos, aquela ideologia faz com que, muitas vezes, uma ferramenta que nós aprendemos aqui na faculdade, que é racional, que é própria, ela pode ser utilizada a serviço da construção ou a serviço da destruição. O remédio, dependendo da dose, pode se transformar em veneno. Preciso que a gente compreenda isso. Portanto, as organizações não são lógicas como os computadores. Não são tecnológicas. As organizações são psicológicas. Quanto melhor compreendermos isso, nós vamos utilizar as ferramentas à disposição da gestão das organizações de forma mais adequada. O nosso diagnóstico será mais preciso. Não há doenças em organização. Há doentes. Cada organização é diferente uma da outra. Cada pessoa é diferente uma da outra. E não há organização sem pessoas. Todas as organizações são constituídas de pessoas. Se eu quiser dar mais consequência, mais objetividade naquilo que faço, como gestor, como administrador, eu preciso diagnosticar basicamente aquela cultura. Senão eu vou pegar uma técnica e vou achar que ela vai resolver qualquer problema da empresa. E esse remédio à técnica pode virar veneno.
a resistência à mudança, a conflito, a colaboração, a competição, enfim, há toda uma dinâmica da natureza humana dentro do trabalho que precisa ser considerada ao implementarmos uma ferramenta que pode estar do lado do mocinho ou do lado do bandido. É a força do preconceito, portanto, na discriminação do mundo do trabalho e do universo da sociedade. Fundamentalmente, a dignidade humana é uma questão de permissão social. É preciso que a gente perceba isso e daí entender essa característica imanente ao ser humano na sua identificação e igualdade. Nada mais. Estou perdido aqui hoje, hein? Nada mais desigual do que tratar os desiguais igualmente. A pior coisa que o preconceito pode fazer com uma pessoa é fazê-la ser exatamente igual o que o preconceito diz que ela é. E isto é marcante, porque se eu tenho preconceito, eu vou discriminar essas pessoas. O judeu sendo discriminado pelos habitantes de Veneza. O judeu era o estrangeiro. O estrangeiro hoje, a gente talvez não sinta tanto isso no Brasil, mas isso é permanente no mundo inteiro. Mas a gente sente bem isso às vezes, quando chega um colega novo, às vezes na nossa empresa, para colaborar conosco no trabalho. Mas certamente a gente sente isso no Acre, como estava dizendo, quando o haitiano chega lá. Diz certamente um personagem da peça... O Graciano. O Graciano, né? Ele diz o seguinte, aliás, foi apresentado por você. Né? Isso. O Graciano diz assim, a gente que é tida como sábia apenas por não dizer nada. Vocês conhecem gente assim nas organizações? Numa reunião de 5, ele é nunca o primeiro a chegar. Porque o segundo pode chegar e começar a conversar com ele, ele tem que se expor. O terceiro, jamais. Porque os dois podem começar a brigar e vão pedir a opinião dele. Ele também não é o quinto, porque vai demonstrar que não tem interesse em coisa nenhuma, que ele está nem aí. Ele é o quarto. Os 3 ficam brigando, ele presta atenção e fica olhando o que cada um está falando, e fica olhando, e todos os 3 ficam pensando que ele está concordando, cada um com cada um. E ele, em verdade, está noutra. E na hora de escolher o chefe, quem é que o pessoal escolhe? Quem é que a gente vai indicar? Aquele colega que nos deu força naquelas horas de conflito. Às vezes, né, as promoções são feitas aos pseudos líderes, que são aqueles ausentes de corpo presente, porque naquela reunião ele pode estar prestando atenção com os olhos, mas em verdade a sua mente está longe daquela discussão que ali se realiza. Conhece gente assim, que está assim, ó, é o camaleão organizacional, que está sempre pronto para saber de que lado que o vento está ventando, para a gente colocar as nossas velas, para me dar bem, tá certo? Já viram gente que diz assim, eu nunca me arrependi daquilo que não disse? Boca fechada não entra mosca, deixa que o tempo resolve, ser visto e não ser lembrado. O negócio é baixar o paletó na padeira e a gente finge que está trabalhando e mostrar que está sempre ocupado, mesmo que não esteja fazendo nada. Tem gente, aí diz também, em determinado momento, né, a Jéssica, conversando com a Pórcia. A Nerissa. A Nerissa, a empregada dela, a criada, desculpe. Tanto se adoece por comer demais, como por definhar a míngua. Não é, portanto, nenhuma sorte desprezível a gente encontrar sempre no meio, nem lá, nem cá. Né? Não ficar em posição nenhuma. Aquele chefe que chama um, conversa, chama o outro sozinho, conversa, chama o terceiro, conversa, ele tem a informação e toma a decisão. E ele não consegue nunca a discussão, a busca do consenso, a busca de fecundidade do debate. Ele está sempre dominando e querendo ser o pino de ligação, porque ele precisa fundamentalmente dividir as diferenças.
é preciso agradar a gregos e troianos. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Conhece gente que fala assim, ó, devagar com andor, que o santo é de barro, né? A sabedoria está no meio. Vamos evitar os extremos. 60% dos executivos, pelo menos, no mundo, estão nessa categoria aqui, que busca fundamentalmente, né, acomodação e a conciliação, o bom senso. E o bom senso, para mim, para o Raimundo, para vocês, para cada um aqui, pode ser coisas como tão diferentes quanto verde ou amarelo, azul ou branco, preto ou cor de abóbora, né? É administrar o conflito. Bom senso, a ditadura da maioria, né? A ditadura da maioria é quando aqueles que detêm um conjunto maior impede que aqueles que têm a quantidade menor de pessoas ou de ideias ou de ajuste possam expor para serem compreendidos, mesmo que não se aceitem. Quer dizer, que a minoria possa se transformar em maioria. E o consenso do erro, que o nosso super Nelson Rodrigues dizia assim, os idiotas da objetividade, né? Que quando todo mundo, da unanimidade, quando todo mundo concorda, cuidado, hein? Alfred Sloan, que foi um dos maiores executivos do mundo, com quem Drucker aprendeu muito e cita muito nos seus livros, Peter Drucker, que é o nosso grande, né, teórico da administração e prático, ele dizia assim, quando todo mundo está concordando, é preciso passar para o dia seguinte a decisão, porque entre uma decisão e outra, e uma noite no meio, e Deus por cima, às vezes a gente muda, muitas vezes. A unanimidade é burra, dizia o Nelson Rodrigues. A gente tem que lembrar isso. Nem sempre a unanimidade é as melhores circunstâncias. Quando todo mundo pensa igual, a gente pode estar tendo o consenso do erro. A gente não pode esquecer essa perspectiva. Nós, como gestores, e a gente embarca numa canoa furada quando todos pensam igual. É preciso ter a divergência, é preciso ter o conflito, é preciso ter a contestação. Porque senão a gente vai ficar nas soluções viáveis, mas nem sempre a busca das soluções melhores. É preciso otimizar as soluções, é preciso buscar a excelência. Se fosse tão fácil, né? Diz Pórcia, né? Aí Pórcia, assim. Se fosse tão fácil como falar, né? Se fosse tão fácil como falar sobre aquilo que se deve fazer bem, as capelas seriam catedrais e as choupanas seriam grandes palácios. Melhores ainda, continua o texto, seriam as sentenças, se fossem postas em práticas. Acho que nisso Shakespeare pensou exatamente no Brasil, né? E eu fico pensando aqui no trem-bala, né? Que ia inaugurar durante a Copa do Mundo do Rio a Campinas. A gente poder assistir o jogo em São Paulo e voltar de São Paulo no mesmo dia com trem-bala. Pois é, falar é fácil. E fico vendo também as sentenças dos nossos tribunais, as circunstâncias, né? Se fossem postas em prática. A inconsciência da defasagem entre a intenção e a ação, entre a teoria e prática, entre a palavra e o gesto, entre o dizer e o fazer, entre os valores proclamados e os valores reais. É preciso que nós, os profissionais de administração, saibamos que nada mais prático do que uma boa teoria. Quando o professor traz para vocês conceitos teóricos, o aluno muitas vezes reage querendo coisas práticas, sem perceber, muitas vezes, que a verdadeira questão prática, ela é desenvolvida e aprimorada a partir da formulação de teorias adequadas, científicas, técnicas, desenvolvidas a partir da análise da própria realidade. É da realidade que vem a formação de prática. E como cada um de nós achamos que temos uma prática, no fundo nós temos, são as nossas teorias, que pode ter validação ou não, que pode ser objetivo ou não, que podem ser adequadas ou não, até porque são as nossas. Eu sou grato à minha sorte, diz o mercador de Veneza, mas não confio nunca, ele diz, o meu patrimônio é um só lugar e é um só banco. Quando eu estudei administração na faculdade, e hoje estudo todos os dias, porque quando a gente vai sair aqui da faculdade,
formando em administração, bacharéis em ciências administrativas, a gente não vai esquecer que vai ter que ler permanentemente. Quem não está lendo hoje está perdendo tempo, vai ter que ler mais depois. Esse vai ser o terrível castigo. Vamos ter que estudar permanentemente, porque somos trabalhadores intelectuais, e os trabalhadores intelectuais têm sempre que estar desenvolvendo o seu intelecto, a sua capacidade de reflexão, os seus conhecimentos, adaptando a esses conhecimentos e às mudanças que existem. Mas naquela época a gente aprendia a ser empregado de um grande... Os professores nos falavam que seriam empregados de grandes estatais, das grandes multinacionais que estavam chegando no Brasil. E olha que eu me formei, certamente sou o mais velho formado aqui nessa sala. Me formei em 1970, não deve ter ninguém antes de mim. Tem? Certamente não. Agora eu sou o mais velhinho, tá vendo, professor? 1970, é bem antigo, né? Estudei em 67, 68, 69, 70. 70. Você imagina só, aquela época nos ensinavam a ser empregados. Agora os professores nos ensinam a ser empreendedores. Claro que ser empregado também de uma multinacional, de uma estatal, fazer um concurso público, de uma microempresa, de uma ONG, tudo isso é muito importante, é muito bom. Mas o empreendedor nunca confia o seu patrimônio num só lugar e num só banco, porque até a multa que o agiota tem direito a pagar foi um pedaço da carne de Antônio. E é surpreendente que um executivo, que um empreendedor, que um grande empresário como o Mercador de Veneza, apaixonado por Bassanio, coloca como aval 1/2 quilo de carne. Quer dizer, está presente aí que mesmo nas pessoas mais racionais, mais tranquilas, mais empresariais, como o Mercador de Veneza, nós somos capazes de ficar cego pela cegueira da paixão. E a cegueira da paixão pode ser por uma outra pessoa, pode ser por uma outra causa, pode ser por uma outra ideia, mas isso nos faz ser cego, que nos falava tão bem o padre Antônio Vieira. A cegueira da paixão faz com que a gente não perceba o óbvio, e ele foi por um risco, colocando em risco, como aval, o 1/2 quilo de carne. O empresário, o executivo, não é um jogador de roleta, que corre todos os riscos. O executivo, ele basicamente não é um jogador compulsivo. Ele paga alguns pedágios, emocional e da solidão. Quanto mais se sobe na escala hierárquica, mais solitário o executivo fica. Quanto mais empreendedor, mais solitário ele fica. Mas também ele tem muitas derivações psicológicas, de autorrealização também, como qualquer outra função, mas ele não é um jogador como a gente se pensa. Bom, no caso brasileiro é mole, porque muitas vezes ele não bota o seu rico dinheirinho, ele pega o dinheirinho dos bancos públicos. A gente está vendo todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Mas isso não é que a gente está falando do verdadeiro processo da sociedade de mercado e do capitalismo, onde o cara coloca o seu capital e ele não corre risco, ele avalia esses riscos, ele só pesa esse risco, ele compensa esses riscos com outras questões. Ele não bota todos os seus esforços numa mesma cesta. É isso? Então, o perfil do empreendedor precisa passar por isso, que não é um jogador compulsivo. Por outro lado, a gente deve se perguntar, será que eu quero realmente botar o meu próprio negócio? Pode ser que sim, pode ser que não, mas essa é uma decisão de cada um. Pressupostamente, é o profissional de administração o mais capacitado a exercer uma atividade empresarial autônoma, mas isso não é determinante de sua vida e não é a única opção existencial, profissional que ele tem em sua vida ao sair formado aqui na faculdade. Mas, por outro lado, né, é bom que a gente entenda que nem sempre o bom músico não tem que ser também um bom escritor. Qualquer semelhança com pessoas vivas ou mortas nesse campo será mera coincidência. Enquanto um portão se fecha para um, a outra oportunidade já está batendo uma porta, uma nova oportunidade se abre. Toda situação de liderança é perecível, né, e transitória. A nata do leite que está em cima é a que primeiro azeda. O time de futebol ganha um campeonato,
bota o sapatinho alto, vai disputar o jogo seguinte, pronto, perde o jogo. E perde bizonhamente. Quantos acontece assim? Por quê? Porque o sucesso é doce. A gente relaxa e goza. Quem perde, se critica. Quem ganha, relaxa. Portanto, a crítica deve ser feita maior para aquele que está na frente, porque senão ele vai ser superado pelos outros. Se ele não se criticar, ele relaxa, ele vai ser ultrapassado. Vimos isso na última Copa, né? Bom, na última Copa foi pior do que isso, né? Mas certamente foi isso também. A gente vê isso no futebol. O estrelismo, né? A gente vê isso nas empresas também. A gente vê isso nos executivos também. Me formei aqui na frase, não preciso mais estudar. Vai ser superado facilmente. Em pouco tempo vai ficar absolutamente obsoleto. Porque o conhecimento vai crescendo. Se nós não acompanharmos esse processo do crescimento, vamos ficar cada vez mais atrasados. Os livros da administração hoje são os que mais vendem no Brasil hoje. Claro que menos que livros de literatura e, infelizmente, menos também do que essas pragas de livro de autoajuda, que às vezes são ensinados como se fossem livros de administração. Saiam dessas pragas. Livro de autoajuda é livro de autoajuda. Não tem nada de ciência, não tem nada de técnica. Pode servir para um ou para outro, e até bonzinho que sirvam, mas não são livros de gestão, não. Livro de administração é livro de administração mesmo. Mas então, a gente, infelizmente, nem sempre os livros de administração são lidos por administradores. E muito menos por estudantes de administração. Portanto, quando eu vejo o prêmio da Marcelle, viu, professor, eu fico muito feliz, porque eu estou vendo que vem aqui desta faculdade. Uma colega premiada, oriunda daqui. Ela, para fazer o trabalho que teve o merecimento e o reconhecimento, porque estudou, porque se dedicou, porque os professores ensinavam, como disse, porque ela conversou também com os alunos. O foco das organizações não está na solução de problemas, está no foco das oportunidades. Só que se eu estou sendo treinado para ver apenas problemas, eu nunca foco as oportunidades. Resolver problema é resolver questões do passado. Focar na oportunidade é pavimentar um novo caminho, é construir uma nova trajetória, é forjar uma nova narrativa. Portanto, é preciso ver o que é visível, mas não é visto. Porque a cegueira da paixão do Antônio o cegou por uma proposta e por um aval absolutamente equivocado, de alto risco. Há também a cegueira da distração. O pior do que cego é aquele que nem está aí, que distraidamente não vê nada. Também acontece isso. E também há um cego terrível, talvez na minha opinião, o pior ainda, que é a cegueira da arrogância. A cegueira da arrogância é aquela que é produzida, que acha que eu já sou o melhor mesmo, eu sou o tal, e de repente não é mais. Se queres emprestar, diz o Antônio, mercador de Veneza, para o Shylock, o judeu, se queres emprestar o teu dinheiro, não faças isso como se fosse para amigos. Interessante, né? Ele falou isso, escreveu isso há 400 anos. É melhor emprestar como se fosse a um inimigo, pois no caso dele vir a faltar com o pagamento, é com a cara de pau mais alegre que tu vais extorquir do pobre coitado tudo que ele deve. Parece até os empréstimos que a gente faz hoje, né? Antigamente, cobrar 3% de juro, o agiota que cobrava 3% de juros no Brasil era um explorador. Hoje isso é brincadeira, né? Não é isso? Vamos para lá. Esse agiota, diz ainda o mercador, ainda vai acabar se convertendo a cristão, né? Por quê? Porque a usura, o empréstimo a dinheiro, era naquela época condenado também à fogueira da Inquisição. Era pecado, e esse pecado merecia ser queimado na fogueira. Esse cara ainda vai virar cristão, já até se mostra até bondoso, e o que o Bassânio responde: eu não confio nessas frases doces, ditas por um biltre. Se o capitalismo tivesse espírito público, realmente seria o melhor regime do mundo. O problema é que o contrário do capitalismo foi pior ainda, né?
o banco que ri, a repactuar as dívidas, as cláusulas corsantes, plante uma árvore, né? Os bancos que cobram as taxas mais altas do mundo são aqueles que têm os programas de preservar o ambiente, de plantar uma árvore, não é isso? Plante uma árvore, né? É verdade? Programa de... É isso mesmo, né? Se os ofícios e os altos cargos... Bom, aí ele baixou o santo do malandro e ele realmente, do Shakespeare, e pensou no Brasil hoje, olha só. Se os ofícios e os altos cargos não fossem distribuídos de maneira tão corrupta e as honrarias só fossem conquistadas pelo mérito, quanta gente que hoje é comandada não passaria a comandar. Ele fala na época do apogeu da aristocracia, onde a democracia era ainda um sonho em construção. Democracia hoje que nós temos, mas o que nós vemos com tristeza, alguns movimentos. Qual é um dos pilares da democracia? O sistema do mérito, o reconhecimento que as pessoas devem ter na proporção das suas capacidades e necessidades. Aliás, isso é até marxista, textualmente, né? Do texto de Marx. E nós estamos vendo tanta gente que se apresenta como de esquerda, condenando o sistema do mérito como se fosse um privilégio indecoroso. Como se tratar todos iguais não as gratificassem exatamente. Veneza, realmente, relativamente, era um território livre, porque a igreja dominava, mas lá eles tinham um sistema democrático, era uma república. No mundo em que não era, como o Wagner já falou. Só que anos depois, com as guerras, etc., acabou-se a República de Veneza, né? Se tem uma lei da história, certamente, a única lei que eu conheço, de fato, é a decadência. A gente tende a achar que a lei da história é sempre a evolução. Essa sociedade cada vez está mais avançada em relação à sociedade anterior. Mas se tem uma lei na história, se a gente olhar bem, é a decadência. E a história do homem na face da terra é uma história de violência e de atrocidade. Ao longo de toda a sua história, Velho Testamento, Corão, Torá, a gente vê exatamente essas reedições nas 3 mais fortes religiões do mundo. Também tem uma hora que se faz assim, que a aparência externa, diz Bassânio, né? Muitas vezes, cofres, na hora dos cofres. Na escolha dos cofres. A aparência externa, muitas vezes, não tem nenhum valor. Nos tribunais de justiça, quantas causas de corrupção e estrago morais não são apresentadas de forma elegante, feita por uma voz bonita que disfarça as evidências do mal. Minha escolha recai sobre o modesto chumbo, que oferece mais ameaça do que prêmios, mas consegue me transmitir tanta simplicidade. Claro que o natural seria escolher o ouro ou a prata, jamais o chumbo. Escolheu o chumbo, ganhou a mão de Pórcia. Num projeto de amor, certamente, mas também num projeto do dote da Pórcia. E aí a gente vê as circunstâncias entre a aparência e a essência das coisas, que nós, profissionais de administração, precisamos estar atentos. Porque no Brasil ainda, né, quando um juiz para um avião e pergunta, sabe com quem está falando? Ou quando manda prender uma guarda municipal, porque quis pegar, que ele estava em claro e visível, né, descumprimento da lei de trânsito, e ele dá ordem de prisão pela guarda municipal, a gente vê que a sociedade brasileira tem muito ainda, né, do nosso companheiro, nosso sociólogo carioca, fluminense de Niterói, Roberto da Mata, que no seu livro Carnavais, Malandros e Heróis já nos falava tão bem disso. E aí mostra como o Shakespeare, aparentemente uma peça que denunciava os estrangeiros, como é que ele também defendia na peça os judeus, os estrangeiros, a minoria. Quando ele diz assim, e o Shylock diz assim, ele sempre me humilhou, quem? O mercador de Veneza. Riu de meus prejuízos, zombou de meus lucros, escarneceu de meu povo, desanimou os meus amigos, encorajou os meus inimigos. E tudo isso por quê, hein? Por ser eu judeu? Você pode tirar o judeu ali? Por ser eu deficiente físico? Por ser eu negro? Por ser eu mulher? Por ser eu idoso? Por ser eu estrangeiro?
Exatamente a mensagem clara e direta no texto de Shakespeare. E é isso que as organizações fazem. Neste momento e nesta situação, os judeus não têm olhos, os judeus não têm mãos, órgãos de sentido, inclinações, paixões, não estão sujeitos às mesmas doenças, não se curam com os mesmos remédios, não se aquecem com o mesmo sol de verão e têm frio no mesmo inverno. Se em tudo somos iguais a vocês, temos direitos iguais em tudo também. E é preciso que o profissional de administração, nas organizações, aprenda a aceitar a diferença e a valorizar essa diferença, que o mundo das organizações não pode ser um mundo de iguais. Antes se escolhia as pessoas com um retratinho, que era o processo concreto do preconceito. Isso foi desmoralizado. Mas hoje, talvez se faça o preconceito de uma forma muito mais insidiosa, porque ao invés do retratinho, muitas vezes você pega um fio de cabelo ou uma gotinha de sangue para fazer exame de DNA. Eu não estou falando só das grandes multinacionais. Ah, sim, estou falando também das grandes empresas brasileiras. Hoje. E aí, é preciso aceitar a diferença e é preciso conviver com a diversidade, com a opinião diferente. Se nós achamos que somos donos da verdade, a gente não aceita o outro, a gente não aceita a diferença. O mundo das organizações não pode ser constituído por iguais, porque se todos forem iguais, semelhantes, nós não vamos ter uma organização empresarial, vamos ter uma igreja, uma seita, pior ainda. E talvez os critérios de seleção das empresas hoje sejam muito mais dirigidas no sentido de torná-las seitas do que torná-las organizações em que a diferença viceja para a consecução de resultados através do encontro das diferenças. Democracia é a convivência dos contrários. É o ponto de encontro nas diferenças, nas divergências. Quando eu começo a selecionar só pessoas iguais, sabe aquele colega que está trabalhando numa empresa de refrigerante e ele é incapaz de comprar o refrigerante da companhia concorrente para não tomar aquele refrigerante na sua própria casa? Quando ele está fazendo isso, ele está incorporando o processo de preconceito, de divergência, de seitificação da sua própria empresa. Quando ele vai numa festa, convidado por aquele primo, que ele nunca mais viu, e que agora está fazendo aniversário da netinha dele, que ele entra, falo netinha por causa do meu caso, né? Quando a gente entra na casa do primo, primo, quantos anos que a gente não se vê? E tinha um colega de trabalho na mesma festa, que eu não sabia que era amigo do meu primo. Com quem que eu fico conversando a festa toda, hein? Com o meu primo? Ou com um colega de trabalho? Exatamente. Então, nós estamos dizendo, que o trabalho passa a cada vez mais a absorver, porque cientifica as pessoas que vão substituindo a família, que vão substituindo as relações da comunidade e cada vez mais distorcendo essa condição, porque passa a ser uma relação pervertida da natureza humana. E é por isso que nunca se falou tanto em trabalho de equipe, e nunca se praticou tanto o individualismo. E é por isso que o número de suicídios no mundo das empresas hoje é absurdamente grande. E a gente não está falando da empresa A ou B, estamos falando de um fenômeno que acontece em todo o mundo. Suicídios produzidos por relações de trabalho, que ao invés de aproximar pessoas, as separam. E que é uma questão, e eu fico pensando, as questões dos que suicidaram é gravíssimo, mas tão grave quanto os que se suicidaram são aqueles que não se suicidaram, mas que hoje nas organizações são mortos psicológicos, porque são pessoas, pela forma que se realizam e se atuam e fazem no trabalho, não dando, e a gente nunca falou tanto em felicidade, e nunca se matamos tanto na empresa. Vejam que a administração, portanto, não é só uma questão de aplicação de técnica, é muito mais amplo que isso. A organização, minha gente, já encerrando, portanto, é o reduto autoritário da sociedade brasileira.
É na organização que se dá a discriminação e o preconceito de forma mais concreta. Não há democracia apenas porque eu voto no presidente, ou no governador, ou no prefeito, ou no deputado. Isso é importante, claro, mas a democracia se faz nas relações cotidianas, onde eu exerço as minhas atividades. É a organização que discrimina a mulher, o portador de deficiente, o negro, o homossexual. É a organização que efetivamente concretiza na sua mais crueza, o preconceito e a discriminação. Portanto, eu não estou dizendo que o colega administrador aqui vai ser um político partidário, não é isso? Eu estou dizendo que nós, profissionais de administração, temos que exercer a cidadania da nossa profissão. Quando a gente faz uma regra, uma norma, uma instrução, um novo processo de trabalho, nós estamos dando força a esse processo de reduto autoritário da empresa, ou estamos construindo espaços de maior desempenho empresarial, mas também de maior realização humana. Humanizar a empresa é fundamental, e humanizá-la é cada vez mais tirar dela, arrancar dela esse preconceito, essa discriminação, esse totalitarismo que viceja nas organizações. Muito obrigado. Eu só queria, para terminar também, dizer o seguinte: no início das colocações, o Wagner falou sobre a questão da mulher. É muito curiosa a colocação na peça da Pórcia e da Nerissa. Elas que solucionam tudo na peça, né? E elas solucionam vestidas de homem, porque até o século XX, vocês devem saber, principalmente as mulheres devem saber também, que as mulheres não eram consideradas. As mulheres eram consideradas da sala para dentro. Então, as mulheres não tinham vez. Elas começaram só a ter vez mesmo no século XX, e assim mesmo mais definida depois da Segunda Guerra Mundial, não é isso? Porque a Segunda Guerra Mundial fez com que elas passassem a trabalhar e ocupar o lugar dos homens. Mas é curioso que, ao longo dos séculos, a mulher sempre deu um jeitinho de participar. Então, é muito curioso na história que elas participavam por trás dos reis. Havia sempre uma rainha que costurava as coisas no reino e tomava decisões, fazia o rei tomar decisões. A história da Scheherazade, por exemplo, é uma mulher inteligentíssima que, para não morrer condenada, ela inventa histórias em 1001 noites. E com isso ela consegue salvar a vida dela e da irmã. E assim, você está falando da questão da mulher, mas a gente pode antecipar aqui com o Luciano, né, professor? Viu, professoras? A gente terá muito prazer. Tem uma outra peça que nós fazemos regularmente, que discute basicamente a questão da mulher, a inserção da mulher no final do século XIX, começo do século XX, que é uma peça do Ibsen, Casa de Bonecas, que já temos feito há muito tempo, né? Mas que poderíamos depois, em uma outra oportunidade. Eu sou oferecido mesmo, tá certo? Eu sou oferecido mesmo. Então, estamos aqui oferecendo, fazemos junto com o Instituto Chiquinha Gonzaga, já fizemos muito essa peça, Casa de Bonecas, né? Que trata exatamente da questão da mulher. Vejam, o Shakespeare denuncia isso há 400 anos atrás. 400 anos, exatamente. E por isso ele faz as heroínas da peça, as mulheres. E para concluir, eu queria dizer que a administração começa principalmente pela administração da própria vida, né? Não sejamos felizes sem que outros o sejam também. Muito obrigado.